E a nossa apresentação vai abordar a contribuição de Sônia Guajajara para a ciência e a tecnologia a partir da trajetória de uma liderança indígena que rompeu barreiras históricas. Primeiro, vamos contextualizar quem é Sônia Guajajara, destacando o contexto histórico do seu povo e os desafios enfrentados ao longo de sua formação. Em seguida, vamos falar sobre as influências que marcaram sua trajetória, como a comunidade indígena, o movimento indígena nacional, a educação formal e a articulação internacional. Depois abordaremos suas principais contribuições para a ciência e a tecnologia, especialmente na valorização dos saberes ancestrais, na formulação de políticas públicas ambientais e na inserção da perspectiva indígena no debate climático global. Por fim, apresentaremos as referências utilizadas para a construção do trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico de Sônia Guajajara. Ela nasceu em 1974, na terra indígena Araribóia, no Maranhão, e pertence ao povo Guajajara. Desde pequena, cresceu em um ambiente de luta e resistência, marcado pelas ameaças ao território indígena, mas também pela força da união da sua comunidade e das mulheres indígenas. Sônia buscou formação acadêmica, estudando letras e enfermagem, além de pós-graduação em educação especial, unindo o conhecimento indígena com a educação formal. Sua liderança ganhou destaque nacional na luta pelos direitos indígenas, tornando-se uma das principais vozes do movimento no Brasil. Em 2002, fez história ao ser eleita deputada federal e depois ao se tornar a primeira-ministra dos povos indígenas do país. A trajetória de Sônia Guajajara representa a resistência, a luta por direitos e a conquista de espaços políticos para os povos indígenas. A ação de Sônia Guajajara como liderança foi marcada por um contexto de resistência, e isso começa dentro da própria comunidade indígena, onde ela aprendeu o valor da coletividade, da defesa da terra, da sustentabilidade e dos saberes ancestrais. Conhecimentos esses que sempre foram deslegitimados pelo Estado. Foi nesse espaço historicamente marginalizado que ela se fortaleceu para enfrentar um sistema que insiste em apagar os povos originários. O movimento indígena nacional teve um papel fundamental ao transformar essa vivência em consciência política, dando base para uma atuação reivindicadora e articuladora que confronta diretamente estruturas de poder. A educação formal não significou o afastamento de suas raízes, mas se tornou uma ferramenta estratégica para dialogar com diferentes públicos, compreender políticas públicas e disputar espaços governamentais que sempre foram negados aos indígenas. A articulação internacional ampliou ainda mais sua luta, levando sua voz para conferências ambientais, organização de direitos humanos e movimentos climáticos, mostrando que a causa indígena é ancestral no debate ambiental global. Essas influências construíram a identidade de Sônia Guajajara como uma ponte entre ciência ambiental, conhecimento tradicional e política pública, desafiando o modelo colonial de produção do saber. Bom, pessoal, a Sônia Guajajara, ela fortalece a ciência ao reconhecer os saberes indígenas como uma forma legítima de conhecimento científico. Ela valoriza práticas tradicionais, como o manejo sustentável da floresta e o uso de plantas medicinais. Mostra que esses saberes são fundamentais para enfrentar os problemas ambientais atuais. Políticas públicas ambientais inovadoras. As políticas públicas ambientais inovadoras buscam unir o conhecimento científico com a preservação da Amazônia e a participação ativa dos povos indígenas. Essas ações reconhecem que as comunidades indígenas possuem um saber tradicional fundamental para a proteção da floresta, acumulado ao longo de gerações. Ao incluir essas populações na formulação e execução das políticas ambientais, o combate ao desmatamento se torna mais eficiente, sustentável e socialmente justo, pois considera tanto os dados científicos quanto a realidade local. Inserção da visão indígena na ciência climática global. A inserção da visão indígena na ciência climática amplia a compreensão sobre as mudanças climáticas e a biodiversidade. Os povos indígenas enxergam a natureza como um sistema interligado, onde o ser humano faz parte do equilíbrio ambiental. Ao levar essas perspectivas para debates e pesquisas internacionais, a ciência passa a incorporar
novas formas de conhecimento, tornando-se mais completa, inclusiva e capaz de propor soluções mais eficazes para os desafios climáticos globais. Em relação à tecnologia social indígena, engloba os conhecimentos e práticas tradicionais desenvolvidas pelos povos indígenas, a partir da observação da natureza e da convivência equilibrada com o meio ambiente. Essas práticas incluem formas sustentáveis de agricultura, manejo responsável da água e proteção de florestas, garantindo a preservação dos recursos naturais ao longo do tempo. Outro ponto é a inspiração para novas gerações indígenas, onde a valorização do conhecimento indígena fortalece a identidade cultural e incentiva jovens indígenas a ingressarem na pesquisa científica, na ciência e na tecnologia. Ao perceberem que seus saberes ancestrais têm importância e reconhecimento, esses jovens se sentem motivados a unir tradição e inovação, conectando o conhecimento herdado de suas comunidades com os avanços da ciência moderna. Aqui estão as referências que utilizamos para a construção deste trabalho e agradecemos a compreensão de todos e obrigada pela atenção.